Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Emily e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi e como tá sendo a minha experiência morando sozinha. Esse vídeo vai ser dividido basicamente em duas partes. A primeira parte eu vou contar pra vocês sobre dividir apartamento com outra pessoa e a segunda parte vai ser agora que eu estou morando sozinha na minha kitnet. Então vai ser basicamente isso. Eu vou contar tudo, tá, pra vocês, como que foi o meu processo de mudança, por que que eu mudei, como que foi escolher, por que que eu decidi morar sozinha, a compra dos meus móveis, aluguel, os custos, tudo, tá bom? Bom, gente, pra quem não acompanhou o vlog, que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui, onde eu expliquei, na verdade, que eu iria me mudar, que foi por conta da minha aprovação na faculdade, então resumidamente foi isso, esse é o motivo da minha mudança. Eu sempre quis vir pro sul e eu sempre quis sair de casa. Desde quando eu tive, sei lá, que eu fiz 12 anos, eu falei pros meus pais que quando eu fizesse 18 anos, eu ia morar sozinha. E de fato, saí de casa aos 18 anos. Então, sempre foi uma coisa que eu quis, né, durante a vida inteira, e os meus pais sempre souberam disso, então eles já estavam psicologicamente preparados para eu sair de casa, porque era uma coisa que eu sempre quis. Então foi esse motivo pelo qual eu me mudei. E, gente, em relação aos meus cursos, como que funciona? Quando vim pra cá, eu procurei emprego, então eu trabalhava, eu ainda trabalho, mas por conta da quarentena eu tô em casa. Os meus pais também me ajudam. E eu também tenho o auxílio da faculdade, porque eu sou de baixa renda, então assim, tenho auxílio. Mas hoje, pelo menos assim, durante alguns meses eu tenho condição de me manter sozinha. Então tem meses que os meus pais me ajudam 100%, tem meses que eles me ajudam 70%, enfim, varia muito. Mas eu tive a necessidade de trabalhar, então só pra explicar mais ou menos pra vocês como que... Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa... foi sobre como eu decidi que eu iria morar com outra pessoa. Quando eu vim pra cá, eu já sabia que não ia ter como eu morar sozinha logo de cara, que era o que eu queria, né, desde o começo, porque morar sozinho é caro, bancar um aluguel sozinho é caro, comprar as coisas pra casa é muito caro, então assim, seria muito complicado fazer isso logo de cara, não tinha essa possibilidade. Então, a gente cogitou... eu dividi apartamento, eu morar em pensão, eu morar em república, várias coisas assim, e por fim a gente decidiu que eu iria morar com outra pessoa. E assim, gente, conviver com uma pessoa não é fácil, então eu optei por conviver com uma única pessoa, então eu dividi apartamento com uma menina, e eu descobri ela através das redes sociais, ela postou que ela tava com uma vaga, ela disse que era por volta de R$450, aluguel, água, luz, internet, tudo isso, por volta de 450. E aí era só ela com 2 gatos, e aí eu entrei em contato com ela, e acabou que ela disse que ela era organizada e tudo mais, e como eu sou esse tipo de pessoa e eu não queria, em hipótese alguma, morar com uma pessoa bagunceira, eu acabei optando por morar com ela. E aí beleza, a gente fechou, fizemos tipo um contrato assim pra ficar acordado entre as duas partes, e eu fechei com ela até dezembro. Eu passei na faculdade, eu descobri que eu tinha passado em junho, as aulas começavam em agosto, eu fui no final de julho. Então, basicamente aí durou uns 5 meses a gente morando juntas, porque quando deu dezembro, tipo assim, eu viajei, eu fui embora pra casa pra ficar de férias, né, e depois eu já iria vir morar sozinha, quando eu voltasse. Em dezembro, deu dia 25 de dezembro, 24, eu saí de lá. Passei o Natal dentro do ônibus pra ir pra casa. E assim, gente... como que funcionava, né, em relação a... Vou falar primeiro dos custos. Bom, igual eu falei, ela disse que era R$450, mas eu só paguei isso no último mês que eu saí de lá, porque eu não fiquei o mês inteiro, então eu paguei por volta de R$402, foi mais ou menos isso, mas todos os outros meses eu pagava 500, 495, 510, uns valores mais ou menos assim, tá? E o auxílio da faculdade, pra quem não sabe, é de R$500, então assim, tinha meses que pagava e tinha meses que não pagava o meu aluguel. Então, era mais ou menos assim. E assim, em relação às tarefas da casa, a gente tirava um dia da semana pra fazer todas as coisas que precisavam ser feitas. E como os gatinhos dela usavam a lavanderia, né, a caixinha deles ficava lá, só ela limpava a lavanderia. Então, basicamente, quando uma limpava a cozinha, a outra limpava o banheiro e a sala, e vice-versa, né? A gente, toda semana, era um cômodo diferente.
quarto, cada um limpava o seu. Então, basicamente, as tarefas domésticas eram separadas assim. Em relação a mercado, comida, essas coisas assim, a gente optou por fazer um mercado separado. E foi até melhor, porque a gente nunca... Assim, como ela era uma pessoa desconhecida, foi o melhor pra nós duas, entendeu? Quando você já conhece uma pessoa, é diferente. Então, como a gente não se conhecia, a gente optou por cada uma na sua. E aí, gente, foi onde começou a dar errada a coisa. Por quê? Assim, eu, Emily, se eu moro com outra pessoa, independente de quem seja, independente de como é a nossa relação, se eu faço alguma coisa de comida diferente, eu ofereço pra pessoa. Assim, é uma questão de educação que meu pai e minha mãe me ensinaram. Pra mim, eu, Emily, eu não sei se você que tá assistindo faz diferente, mas eu ofereço tudo que eu como. Porque, gente, eu acho que assim, é meio lógico, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fica aguada com qualquer coisa. Se você me mostrou uma bala e você não me ofereceu, eu vou ficar aguada daquela bala, gente. Não tem jeito. Não sei porquê, nem sei como. Mas eu sei que é assim. E aí, ela costumava fazer várias coisas diferentes, fazia bolo, e eu não sabia fazer bolo, gente. Meu bolo sempre dava errado, então ela sempre fazia bolo, fazia cachorro-quente, fazia não sei o que, e ela não me oferecia. Eu podia estar do lado dela, teve uma situação que aconteceu isso. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque assim, é complicado, né, mesmo que eu não esteja citando nomes e tudo mais. Mas situações assim, sabe, ela nunca me oferecia nada de comida. Quando ela tava estressada, ela saía batendo as portas, tudo. E um dia eu arrastei a minha rodinha na cadeira pra pegar um livro que tava do outro lado do quarto. E ela chamou a minha atenção, porque disse que eu tava fazendo barulho. Então, assim, começou essas implicânciazinhas, sabe? Colocava o meu leite na porta, aí ela ia lá, tirava pra colocar o dela. Então, umas coisas assim, sabe? Não era a nossa casa, era a casa dela. E aí foi onde a gente sentiu que não tava rolando mais, sabe? Nenhuma chegou assim, ô fulano, não tá dando certo. Mas foi uma coisa ali de sintonia, entendeu? A gente já sabia que não ia dar certo e tudo mais. E aí, quando deu mais ou menos 1 mês e meio que eu tava morando lá, eu já tinha decidido que eu não iria continuar. E, gente, os últimos meses foram uma tortura pra mim, não vou mentir pra vocês. Eu comecei a dormir só com a minha porta trancada, eu tinha muita crise de choro, eu não conseguia entrar dentro de casa, era um inferno pra mim, eu mal saía do meu quarto. E, enfim, foi bem complicado, então, por conta dessas picuinhas, assim, foi onde eu decidi que eu não ia mais morar com ela. Então, como eu não tinha como ir embora, assim, de repente, eu esperei até dar dezembro, juntei todas as minhas coisas, deixei na casa do pessoal onde eu trabalho. E, nossa, eles são pessoas incríveis. E aí eu deixei todas as minhas coisas lá, fui passar as férias com os meus pais. E aí, durante as férias, foi onde eu decidi onde eu iria morar. Então, basicamente, foi por isso que eu decidi não morar com outra pessoa. Não só pela questão de que não tinha dado certo, mas em relação à minha rotina, de fazer as coisas do meu jeito, de ter tudo do meu jeitinho. E assim, gente, foi a melhor escolha que eu fiz na vida, foi vir morar sozinha. Foi uma coisa planejada, então, durante as férias, eu já fiquei pensando como eu iria vir, onde eu iria morar. Houve toda uma pesquisa em relação a lugar e tudo mais. E aí, quando eu vim pra cá, então, já tava tudo isso decidido, né? Eu fiz o contrato com a imobiliária ainda lá. Eu só precisei autenticar as assinaturas, né? Pra trazer pra cá tudo certinho, porque precisava de fiador. E aí foi isso. Aí eu vim, já voltei das férias, vim direto pra cá, trouxe todas as minhas coisas do pessoal que tava lá na casa do pessoal onde eu trabalho. Trouxe tudo pra cá, e aí agora eu vou contar pra vocês como está sendo agora, né? Como foi essa questão de escolher o lugar, em relação aos meus custos, enfim, a rotina e tudo mais. Bom, em relação a decidir onde eu ia morar, apartamento aqui é muito caro. Então, os apartamentos aqui, o mais barato que eu achei é com aluguel tipo 900 e pouco, mas daí tu vai ver o condomínio, sei lá, 200 reais de condomínio, aí a água com a luz não é inclusa, então assim, é totalmente inviável pra mim. Então, qual que foi a opção, né? Kitnet. Kitnet aqui também não é uma coisa muito barata, a mais barata que eu encontrei foi essa daqui que eu tô morando agora. Atualmente eu pago 595 reais de aluguel. É um pouco mais caro, mas assim, água e luz incluso. E, gente, nada compra a minha liberdade. De verdade, nada compra a liberdade que eu tenho aqui. Então, é pequenininho, inclusive eu acho que eu vou fazer um tour pra vocês.
mas é perfeito pra mim por enquanto, sabe? E aí foi onde eu decidi vir pra kitnet, então foi o ideal pra mim. Em relação aos móveis, igual eu falei pra vocês, eu não tinha nada. E os apartamentos aqui, as kitnet que não tem pia, então pia seria uma coisa que eu teria que comprar também. Então, como que foi, né, a escolha de comprar as coisas? Eu procurei tudo usado, então a única coisa que eu trouxe nova pra cá foi meu varal de roupa e foi o meu guarda-roupa, o meu guarda-roupa eu já tinha, né, o varal eu comprei. Mas foram as únicas coisas que eu trouxe pra cá. De resto, tudo eu precisei comprar. E aí eu procurei tudo de segunda mão. Então, assim, a única coisa que eu comprei nova foi a minha cama. E o resto tudo é usado. Minha mesinha de estudos, a minha mesa, minha pia, geladeira, fogão e tudo eu comprei usado. Gente, eu procurei muito e eu dei muita sorte de achar uma menina da mesma faculdade que eu, que ela tava se mudando, ela tinha se formado, tava se mudando e ela tava vendendo as coisas dela. E, gente, é um negócio surreal. Ela me vendeu a pia, a mesa de estudos com a cadeira, a mesa da cozinha, um outro móvelzinho assim que eu tô usando de sapateira e mais um monte de coisa que ela me deu, balde, talher, porque eu não tinha nada, eu só vim pra cá com uma faca, um garfo e uma colher. Nossa, um monte de coisa, gente, um monte. E ela me vendeu tudo isso por R$200. Sim, gente, nossa, foi a maior alegria da minha vida conseguir tudo isso por R$200, porque se não fosse por isso eu não teria praticamente nada. A minha geladeira, ela é uma geladeira antiguinha, eu paguei nela cerca de eu paguei R$400 nela, meu fogão eu paguei 120, o meu bujão de gás eu tive que comprar, que não tem gás encanado, então eu paguei cerca de R$180 nele, foi isso, R$180. Porque eu precisei comprar o bujão. E eu acredito que é só, assim, dos móveis, né, maiores. Não tenho máquina de lavar ainda, tá bom? Então, assim, em relação aos gastos com móveis, foi mais ou menos isso que eu gastei, assim, com essencial, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia aí de quanto que foi. Gente, outra coisa importante de lembrar é que quando a gente vem morar sozinho, a gente tem que ter ciência de que podem acontecer imprevistos, tipo o meu chuveiro que queimou e eu tive que trocar resistência, o gás acaba. Então, assim, a gente tem que ter noção de que morar sozinho não é só pagar aluguel e comida, né? Então, fica aí, é muito importante lembrar disso, que a gente tem esses gastos a mais, então que a gente também tem que ter um dinheirinho guardado pra isso, tá bom? Mercado. Bom, eu não sou uma pessoa muito econômica em relação à comida. O meu mercado no mês é cerca de R$350. Eu gasto muito com lanche. Teve mês que eu gastei R$300 com lanche. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, não brinque comigo. Mas, assim, eu basicamente trabalhava pra fazer meu mercado, pra ser bem sincera. Agora eu dei uma boa diminuída. E, assim, gente, é uma coisa que você vai se adaptando ao longo do tempo, né? Não tem... Pra quem nunca morou sozinho, não tem muito o que fazer, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, de mercado é basicamente isso. Em relação aos gastos, igual eu falei, gente, outra coisa importante é que eu pago transporte pra faculdade. Também tem os lanches durante a faculdade, impressão de várias coisas. Então, assim, morando sozinha, Emily, eu gasto com aluguel, mercado, transporte da faculdade e essas outras coisinhas a mais. Então, coisas pra casa, por exemplo, eu não tinha potinho, não tinha prato, não tinha copo, então eu tive que comprar várias coisinhas assim, que a gente ainda vai comprando e conforme o tempo vai passando você vai entendendo as suas necessidades. Então, fica de dica aí também que não sai comprando tudo, sabe? Compra o básico, vai morar e vê, sabe? O que vai faltar, o que você vai sentir falta, o que não vai, porque é uma forma até de não gastar muito com coisas às vezes que são desnecessárias, sabe? Bom, gente, em relação à minha adaptação, né? Igual eu falei, morar com outra pessoa pra mim foi muito complicado, mas morar sozinha tem sido incrível. Desde a minha primeira noite aqui, eu basicamente vim morar pra cá, parecia que eu já tava morando sozinha, já tinha muitos anos, sabe? E, nossa, eu fico olhando a minha casinha assim, cara, maior alegria pra mim.
acho que eu não volto mais pra casa dos meus pais, sabe? Eu acho que se eu voltar vai ser porque realmente tive que voltar, mas por opção eu digo que não, eu não volto. E assim, gente, essa coisa de você se adaptar, de você sair da casa dos seus pais é muito relativo. Meu irmão, por exemplo, não quer sair e eu não quero voltar. Então, em relação à minha adaptação, foi isso, entendeu? Eu meio que já vinha adaptada, não teve muito segredo. A única coisa é em relação a isso. Tarefas de casa, assim, sempre fui acostumada a fazer, sei fazer de tudo. Coisas tipo consertar, de consertos, assim, tipo a resistência do meu chuveiro, a instalação da minha pia também, ou a instalação do meu gás. Tudo fui eu que fiz, então assim, basicamente eu já estava adaptada a cuidar de uma casa de todas as formas. Então, pra mim não foi complicado, não foi difícil. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei sobre todo o meu processo, como foi a minha experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, pode me procurar nas redes sociais também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.